Galera, tô chegando aqui no salão para trabalhar, acabei de estacionar o carro. E ontem eu fiquei vendo o YouTube, né? Por curiosidade, eu fiquei vendo o YouTube conteúdos de colorimetria. E eu percebi que assim não tem muito conteúdo para quem está começando na carreira ou para quem está meio travado ainda, né? Para quem quer se tornar um colorista de verdade como eu. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Natan, eu sou colorista, tenho 9 anos de profissão, 9 anos de muito empenho, muito trabalho e muito estudo. Então a primeira coisa que eu vou dizer para vocês, estudem muito, muito, o máximo que vocês puderem estudar. Mas não basta só estudar, você tem que estudar e não ter o medo de praticar, tá? Uma dica que eu dou para todo mundo que está entrando na carreira é o seguinte: seja auxiliar, não vá se meter a ser cabeleireiro logo de cara, porque quando a gente sai de um curso profissionalizante de cabeleireiro, a verdade é a seguinte: a gente não tem a capacidade de confiança, mesmo de teoria e prática, o suficiente para trabalhar como um cabeleireiro. Você pode ser engolido. Infelizmente, na nossa carreira, a gente é engolido pelos outros se a gente der mole. A verdade é essa, tá? No meu começo de carreira, eu fui ser auxiliar. Eu trabalhei mais ou menos 7 a 8 meses como auxiliar num salão de um conhecido meu, de um amigo meu, né, que me deu essa oportunidade. Na verdade, ele foi quem me incentivou a fazer o meu primeiro curso de cabeleireiro e sou muito grato para ele até hoje, né? Assim, para você ser um bom cabeleireiro, principalmente um bom colorista, você tem que ser um ótimo observador. Os nossos olhos, eles têm que estar bem afiados, entendeu? O que eu fazia? Eu andava na rua olhando o cabelo de todo mundo. Então eu olhava um cabelo e dizia: esse cabelo é um 5, esse cabelo é na altura de tom 6, esse é um 7, esse é um 8. E ficava vendo, e depois eu tentava tirar a minha dúvida se realmente era aquilo, né? E toda vez que eu estava trabalhando, eu perguntava tudo, né? Falando pro meu cabeleireiro: esse cabelo é na altura de tom tal, é 5, é 6, e ele me confirmava. E com isso eu ia afiando os meus olhos. Você tem que ter uns olhos muito bons para ver realmente o que você está fazendo. Outra coisa que eu fiz foi o seguinte, né? Eu comprei um tubo de progressiva e comecei a aplicar nas minhas conhecidas, né? Fiz na minha mãe, na minha tia, fiz em algumas amigas, né? Até porque, por que eu fui me meter a fazer progressiva, né? Porque a progressiva eu já estava fazendo no salão como auxiliar. Primeiro eu fiquei observando, eles me ensinando como escovava bem um cabelo para uma progressiva, como se pranchava bem um cabelo para uma progressiva, e até que eu comecei a fazer em casa. Na minha casa eu comecei a fazer umas progressivas. As minhas duas ou três primeiras progressivas que eu fiz, eu não cobrei nada. O que eu ganhei com isso? A minha confiança e a confiança das pessoas, que começaram a me indicar outras pessoas, e eu já comecei a ganhar um certo dinheirinho por fora da minha profissão como auxiliar de cabeleireiro, né? Então eu digo para vocês uma coisa: perca o medo, estude e perca o medo de fazer as coisas.